Olá, este é o nosso terceiro vídeo na leitura e estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, nos mesmos moldes que fizemos em outra série, a leitura e estudo de O Livro dos Espíritos, da forma de que, como Chico Xavier, lá em 1960, em seu grupo espírita, estudando o Livro dos Médiuns, e ao final de cada estudo, Emmanuel trazia uma mensagem que acabou constituindo o livro Seara dos Médiuns, ok? Então, estamos ainda no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, o capítulo que se intitula A Espíritos, e num determinado trecho onde Kardec faz alguma argumentação quanto à existência dos espíritos, onde muitas pessoas ainda naquela época e hoje acreditam na existência das almas, porém não dão muito a entender a compreensão da existência dos espíritos. E nesse trecho Kardec vai explicar que alma é quando o espírito está encarnado na matéria e o espírito é quando ele deixa o invólucro material e parte para o plano dos espíritos. E nesse item 3, Kardec nos diz o seguinte: estes fatos nós os encontramos nos fenômenos das manifestações espíritas, que são assim a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Mas entre muitas pessoas aí se detém a crença, admite que a existência da alma e por conseguinte dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual se faz geralmente uma ideia muito falsa, porque são imaginados erradamente como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não são. E aí Kardec dá uma explicação da questão da manifestação do espírito junto da matéria. Imaginemos primeiro o espírito em sua união com o corpo. O espírito é o ser principal, já que é o ser pensante e sobrevivente. No Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior diz que os espíritos são a criação inteligente do universo. Pois não é senão um acessório do espírito o corpo, um envoltório, uma veste que ele deixa quando está estragada. Um pouco velha como a minha já, né? Além deste envoltório material, o espírito tem um segundo corpo semimaterial que o une ao primeiro. Na morte, o espírito se despoja deste corpo físico, mas não do envoltório semimaterial que afeta a forma humana. Constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, mas que, por não ser invisível em seu estado normal, não deixa de possuir alguma das propriedades da matéria. No universo existe o espírito, existe matéria. Espírito não é matéria, e matéria não é espírito. E, acima de tudo, Deus, o Criador de tudo. Então, para a sua manifestação na matéria, os espíritos se utilizam dos recursos fluídicos, que todos eles são derivados do fluido cósmico original emanado de Deus, o nosso Criador. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas é um ser limitado e circunscrito ao qual não falta senão ser visível e palpável para se assemelharem aos seres humanos. Por que, pois, não agiria sobre a matéria? Porque seu corpo é fluídico, mas não é entre os fluidos os mais rarefeitos aqueles que se consideram como imponderáveis, a eletricidade, por exemplo, que o homem acha seus mais poderosos motores? Temos o exemplo da eletricidade, né? Ninguém a vê, não encosta nela, não acontece nada. No entanto,
Se tocamos no fio que conduz a eletricidade, recebemos um belo de um choque, e esta eletricidade imponderável, invisível, inimaginável em tempos idos, né, é que aciona todo o nosso mundo moderno, né, motores, luzes, aquecimento, elementos dos nossos bens domésticos e tudo mais. E que a luz imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável, a luz também é uma forma de fluido, né? Nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas supondo formado da matéria elétrica ou de outra tão sutil quanto, porque não teria a mesma propriedade estando dirigido por uma vontade? Esta é a questão que Allan Kardec argumenta sobre a existência dos espíritos, que nada mais são do que a alma dos espíritos que estão encarnados, que quando desencarnado nós denominamos como espírito. Assim como espíritas, nós precisamos ter estes conhecimentos, faz parte da nossa evolução nos instruirmos a respeito de tudo no mundo, e Emmanuel deixa uma mensagem ao final desse estudo do Chico, que se deu lá no dia 11 de janeiro de 1960, cuja mensagem se intitula O Ensino Espírita. Emmanuel nos diz o seguinte: se abraçaste na doutrina espírita o roteiro da própria renovação, em toda parte és naturalmente chamado a fixar-lhe os ensinos, ou seja, instruímos-nos e fixamos o aprendizado. O administrador não te limitarás ao controle do patrimônio físico, porque saberás aplicá-los ao bem de todos. E aqui ele dá uma série de exemplos a respeito das diversas profissões e atividades dos seres humanos. O legislador não te guardarás na galeria dos privilégios, porque humanizarás os estatutos do povo. O juiz não te enquistarás na autoridade de convenção, porque serás em ti mesmo a garantia do direito correto. Médico não estará circunscrito aos órgãos enfermos, porque auscultarás igualmente a alma de que sofres. O professor não terás nos discípulos meros associados no estudo dos números e das letras, mas verdadeiros filhos do coração. Negociante não farás do comércio a feira dos interesses inferiores, mas a escola da fraternidade e do auxílio. O operário não furtarás o tempo no exercício da rebeldia, mas vigiará satisfeito o desempenho das próprias obrigações. Lavrador não será sanguessuga insaciável da terra, mas recolher-se-á os produtos, ajudando-a nobremente a reverdecer e a florir. Seja qual for a profissão em que te situes, vives convidado a enobrecê-la com o selo da tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para o ato de servir, que se converta em amor. Hoje e agora, onde estivermos segundo os nossos princípios, somos constantemente induzidos a lecionar disciplinas do entendimento e da conduta. Somos, ao mesmo tempo, discípulos de Jesus, do seu Evangelho e da doutrina espírita, né, que esclarece e consola todos nós. Aqui é a solidariedade, ali é a fidelidade aos compromissos, adiante é a compreensão, e mais além é a renúncia em favor do bem ao próximo. Aqui é o devotamento ao trabalho, ali a paciência e adiante é o perdão incondicional, mais além o espírito de sacrifício. Doutrina espírita, na essência, é universidade de redenção. E cada um dos seus profitentes ou alunos, por força da obrigação no brilhamento interior, na sua reforma íntima, é obrigado a educar-se para poder educar. É por isso que se lhe esposaste as tarefas, seja esse ou aquele o setor das tuas atividades,
estarás cada dia ensinando o caminho da elevação na cadeira do exemplo do teu conhecimento evangélico e espírita cristão. E aqui ficamos agora com estas reflexões desta lição de Emmanuel, quando do estudo de Chico Xavier, da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Era esta a nossa mensagem, fiquem com Deus e um beijo a todos.